Bem, meus amigos, José Tadeu do canal Criatório Jotas, e eu estou aqui para contar mais uma história, e dessa vez do incrível Curió. Olha o nome, Palmeirinhas? Será que você conhece? Claro que não. Mas se eu falar do Curió Encrenca, eu aposto que todo mundo conhece. Isso mesmo, eu vou contar a história do Curió Encrenca. Agora, para eu contar essa história, eu fiz uma pesquisa. E na minha pesquisa eu encontrei no site do Criatório Prorrogação uma história contada pelo senhor Wilson de Souza em 17 de abril de 2018. Antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E olha, tem vídeos incríveis aí. E como o pessoal tem gostado das histórias de Curió. Aqui no canal eu já contei sobre a história do Curió Canarinho, do Curió Ana Dias, do Curió Dragão, do Curió Gaiola Preta e agora do Curió Encrenca. É brincadeira, meu? E agora vamos para a história do Curió Encrenca. Em 12 de março de 1996 nasce o Curió Encrenca, na cidade de Joinville, Santa Catarina, no criatório do Sr. Hans, filho do Curió Bugrinho com a fêmea Azinha. O Curió Encrenca ele recebeu a seguinte anilha: 25-3-7305-95/96, que é o ano de nascimento do Curió Encrenca, 1996. E ainda pardinho, bem novinho, ele foi adquirido pelo senhor João Padeiro, da cidade de Camboriú, Santa Catarina. Caramba, que sorte teve esse senhor João Padeiro, hein? Adquirir um Curió de tanta qualidade como foi esse Curió Encrenca. Porém, se analisarmos, ele não teve tanta sorte assim, porque ele tinha uma joia na mão e ainda pardinho ele largou esse Curió para o senhor Tiba, também de Camboriú, Santa Catarina, o qual manteve esse pardinho em seu sítio na cidade de Tijuca, Santa Catarina. E ele ficou nesse sítio até completar a muda de preto. Ocorre que o senhor Tiba teve um problema de saúde e pediu ajuda ao senhor Felício de Itajaí, Santa Catarina, para ele ajudá-los a levar os seus curiós para a casa de um amigo, porque ele ia ser hospitalizado. Acontece que o senhor Tiba ouviu o canto do Curió Encrenca e ficou abismado e admirado pelo canto. Praia Grande Clássico, com repetição. E que voz, e que andamento. Porém, o Curió Encrenca ainda não estava totalmente preto, ainda estava pintando para preto. Mas esse Curió encantou o senhor Tiba. E um dia o senhor Felício foi à casa do senhor Tiba com a intenção de adquirir esse Curió. E depois de muita insistência, o senhor Tiba passou o Curió Encrenca para o senhor Felício. Ele não vendeu, ele passou para ele. Olha bem, porque isso é um dos pontos que nós vamos abordar daqui a pouco. Ele não vendeu, ele passou. Passou, mas contra a sua vontade. E passaram-se alguns dias, e o senhor Tiba recebeu alta do hospital e combinou com alguns amigos para ir à casa do senhor Felício para pegar o Curió Encrenca de volta, alegando que tinha vendido para um amigo. E olha só, o senhor Felício já tinha, tempos atrás, tentado adquirir esse Curió para comprar mesmo. E o senhor Tiba não vendeu, simplesmente falou: não, fica com ele aí. E o senhor Felício, quando o senhor Tiba foi buscar o Curió, o senhor Felício acabou entregando e se convencendo que ele tinha realmente vendido esse Curió para outra pessoa. E o senhor Felício acreditou na história e entregou o Curió ao senhor Tiba. Acontece que o senhor Felício desconfiava que o senhor Tiba havia vendido o Curió para o senhor João Padeiro. Aí o que ele fez? Ele pediu para um amigo ir lá na padaria do senhor João Padeiro para verificar se realmente o Curió Encrenca estava lá. E realmente estava. E ele ouviu o belo canto do Curió Encrenca.
Aí ele retornando falou para o senhor Felício, olha, o Curió encrenca está lá, hein? Só voltando um pouquinho, esse Curió já tinha sido do João Padeiro antes, que ele adquiriu do cara que criou do senhor Hans. Que quando o Curió encrenca nasceu, na casa do senhor Hans, ele bem filhotinho ainda passou para o senhor João Padeiro. E a partir daqui eu vou falar o porquê que o Curió encrenca ganhou esse nome de encrenca, sendo que o nome dele original era de Palmeirinhas. Quando ele nasceu, o senhor Hans deu o nome de Palmeirinhas. Será que ele era palmeirense? Vai saber. Aí o amigo do Felício, como eu já falei, quando retornou, ele confirmou que realmente era o Curió encrenca que estava lá na casa na panificadora, né, do senhor João Padeiro, confirmando assim a sua desconfiança de que o Curió estaria lá. Olha só a situação. Primeiro, o senhor Felício queria comprar o Curió encrenca do senhor Tiba. O senhor Tiba falou que não queria vender. Ele emprestava, deixava o Curió com o senhor Felício. Ok, tudo bem, porque ele estava no hospital. Saiu do hospital, aí ele vai, a primeira coisa que ele faz é vender o Curió encrenca para o senhor João Padeiro. É brincadeira, e não vendeu para o senhor Felício. Aí o senhor Felício fez o quê? Mandou um amigo ir lá na panificadora e certificou-se que realmente o Curió encrenca estava lá. Aí já gerou uma desavença, uma encrenca. Acontece que o senhor Felício não desistiu de ter o Curió encrenca. Aí ele foi 5 vezes lá na panificadora para tentar adquirir o Curió encrenca do senhor João Padeiro. E após insistências, o senhor João Padeiro vendeu, né, o Curió encrenca para o senhor Felício. E o resultado dessa confusão, o Curió, que era de nome Palmeirinhas, passou a se chamar Curió encrenca, porque gerou toda essa encrenca aí. Inclusive, o senhor Felício e o senhor Tiba ficaram sem se conversar por meses. Agora eu vou falar sobre a criação do Curió encrenca com o senhor Felício. Agora eu vou falar como é que foi a primeira cruza do Curió encrenca. Senhor Felício, na temporada de 1997 e 1998, cruzou o Curió encrenca com uma fêmea de nome Florzinha. Olha como aconteceu. Quando o senhor Felício abriu a divisória da gaiola, a fêmea voou para a tela da gaiola. O Curió encrenca entrou e cruzou ela ali mesmo, nem foi no puleiro. Isso já mostrava a valentia e a disposição e o fogo que tinha o Curió encrenca. É brincadeira. E dessa forma, o Curió encrenca cruzou pela primeira vez, mesmo os amigos do senhor Felício dizendo para ele, olha meu amigo, se você for cruzar o Curió encrenca, você vai estragar o canto dele. Estragou nada. Ele mesmo cruzando, tirando muitos filhotes, nunca mudou o canto. E assim o Curió encrenca cruzou com várias fêmeas e tirou vários filhotes e muitos filhotes cantaram com menos de 4 meses, o Praia Grande clássico. Eu vou citar algumas dessas cruzas que os filhotes cantaram com menos de 4 meses. Encrenca com Estrela, o filhote cantou com 41 dias. Cruzando o encrenca com a Mila, nasceu o Curió Pintado. Cantou clássico com 55 dias. Encrenca com Pajé, nasceu o Curió Zeus, que cantou clássico com 75 dias. Agora olha essa cruza. Encrenca com Anacleia, nasceu o Curió Camboriú. Primeiro colocado no torneio da Moca, ali no Cêrica, São Paulo. Um clube que eu sou sócio. Isso quando ele era pardo. Olha só. Ele deixou o Curió do Choite Só Alegria, que era o Curió sensação do momento, em segundo lugar. Ninguém acreditava que um Curió lá de Santa Catarina vinha ganhar primeiro lugar aqui em São Paulo. A cruza encrenca com a Mila, nasce o filho chamado Talento. Um Curió maravilhoso, canto lindíssimo. Se eu for listar aqui todas as cruzas bem-sucedidas do Curió encrenca, esse vídeo demoraria muito tempo, porque a lista é muito grande. Só vou citar agora algumas fêmeas que cruzaram com o Curió encrenca e deram resultados absurdos. Sarita, Mona Lisa, Anacleia,
entre outras. E tiraram filhotes que encartaram o canto Praia Grande clássico e encantou o Brasil todo por aí, com seus lindos cantos e se destacando em torneios. Agora olha só a quantidade de filhotes que o senhor Felício tirou com encrenca. A temporada 1997/1998 tirou 37 filhotes. A temporada 1998/1999, olha a quantidade, 50 filhotes. A temporada 1999/2000, 25 filhotes. Temporada 2000/2001, 35 filhotes. A temporada 2001/2002, 26 filhotes. São muitos filhotes, né? E tudo aí a maioria de muita qualidade. E após anos cruzando o Curió Encrenca, o senhor Felício passou para o amigo Júnior de Cascavel, Paraná. E o senhor Felício demorou muito para se convencer em vender o Curió Encrenca, pois muita gente tentou comprar o Curió Encrenca, mas ele acabou vendendo para o seu amigo Júnior de Cascavel. E o senhor Júnior, após criar com encrenca por 2 temporadas, passou o Curió Encrenca para o seu amigo Gilson Gardenal, da mesma cidade, Cascavel, Paraná, local onde ele veio a óbito por volta de 2006. E dessa forma, o Curió Encrenca possui filhos espalhados por todo o país, por meio de seus filhos, netos e bisnetos, e perpetuam a maravilhosa linhagem de Curió, da linhagem Praia Grande clássico e também fibra, viu? Porque olha, os Curiós de encrenca são muito bons também de roda. E eu, José Tadeu, aqui do canal Criatório Jotas, me sinto honrado em relatar para vocês essa incrível história do Curió Encrenca. Eu, particularmente, tive a felicidade de ter um encrenca. Sabe como? Eu tinha uma filhota que eu comprei no Mineirinho, eu tinha uma curiola que eu comprei lá no Criatório Mineirinho, eu comprei 2, e uma delas era da raça Faraó, e a outra era da raça Dubai. E que são da mesma linhagem do encrenca. Aí o que acontece? Um amigo meu chamado Serginho, que mora em São Paulo, ele tinha um curió da raça encrenca. Eu emprestei a filhota dessa curió que eu comprei lá do Mineirinho, eu coloquei ela de Faraolita, porque era filha da outra minha curiola que eu comprei lá no Mineirinho, da Faraó. Eu emprestei para ele cruzar para tirar filhotes para a gente dividir, porque eu não tinha galador. Aí o que eu fiz? Emprestei para ele, ele tirou 2 filhotes e deu 2 filhotes machos. Aí eu perguntei para ele, olha, você não quer me vender o seu? Que era um meu e outro dele. Aí eu acabei comprando o curió dele, o filhote que era dele, pardinho ainda. Aí eu coloquei o nome de um de Encrenca Faraó e o outro Encrencado Faraó. Olha, os dois disputavam, meu. Era uma valentia pra caramba. Não deu clássico, porque eu também não tinha muita pretensão de colocar em caixas. Na época existia caixas para encartar. Aí eu não me preocupei muito, mas ele cantava canto Praia Grande, não era clássico, mas era o canto praia, e era o canto bonito. E os dois disputavam muito, eu colocava muito os dois cara a cara para cantar e os dois dava para fibra. Eu não consegui levar em torneio porque logo veio a época de pandemia, né? Acontece que eu estava morando lá em Porangaba, numa casa de campo, que eu tinha lá em Porangaba uma casa de campo durante a pandemia. O curió encrencado, ele veio a óbito, morreu, infelizmente. Aí eu fiquei só com o encrenca Faraó. Trazendo o encrenca Faraó aqui já em São Paulo, eu tentei muitas vezes cruzar ele, só que eu não conseguia cruzar, porque ele voava, ficava do lado da fêmea, não cruzava atrás da fêmea. Acho que ele tem um pouco de medo da fêmea, deve ser, não sei. E eu acabei não conseguindo cruzar ele. Como eu queria um curió para tirar filhotes, aí o curió Encrenca Faraó eu acabei passando novamente para o meu amigo Serginho.
em troca do Curió Halley Neto, que é um Curió clássico. Quando ele me passou o Curió Halley Neto, ele falou para mim que não era clássico, porque ele achava que tinha alguns errinhos de entrada de canto. Aí o Curió cantando muito, era um canto lindo, repetindo pra caramba, aí eu gravei o canto desse Curió e mandei para um meu amigo Isaír, que seu Isaír é um grande conhecedor de Curió lá de São Paulo, lá da Zona Sul. Ele era o dono do Sublime Canto, e o meu primeiro Curió Canarinho era do criatório dele. E ele ouvindo o canto do meu Curió Halley, ele falou, olha, esse Curió é clássico. Aí eu falei pro meu amigo Serginho, ele falou, poxa vida, eu não sabia, olha só, ele vale muito mais. E infelizmente, esses dias agora, o Serginho me falou, o mês passado, se não me engano, que o Curió Encrenca morreu. Brincadeira, eu fiquei muito triste por isso. Pessoal, e essa foi a história do Curió Encrenca. Vocês gostaram? Se gostaram, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, mais uma vez eu peço, porque aqui a gente sempre está contando as histórias, divulgando a nossa criação, porque quem cria, preserva.